É desejável não ligar para a opinião dos outros? Como não ligar? Nós deveríamos ligar? Isso tudo eu vou esclarecer agora. Como não ligar para a opinião dos outros? Algumas pessoas parecem de fato não ligar. Já outras parecem basear sua opinião inteira, a forma como se vê baseado inteiramente nisso. Eu vou falar algo que pode parecer estranho. O processo de socialização não é muito diferente do processo de adestramento de um animal. Pois é, somos recompensados quando fazemos aquilo que é desejado e punidos, seja através de agressão, castigos, abandonos, quando fazemos aquilo que não é desejado. O que se pode perceber é que as pessoas que mais ligam para a opinião dos outros são aquelas pessoas que mais sofreram nesse processo de adaptação. É aquelas que, se não se adaptassem, teriam uma consequência muito grande. Rapidamente, essas pessoas chegam na seguinte conclusão: eu não mereço amor se não agradar aos meus pais. E não demora muito para essa conclusão evoluir para: eu não mereço amor se não agradar aos meus pais e todo mundo ao redor. O amor pode ser compreendido em múltiplos níveis. A gente coloca tudo sobre essa palavra amor. Mas veja, o que um sujeito como Gautama Buda chamaria de amor é algo completamente diferente do que Adolf Hitler chamaria de amor. Mas ainda assim todos nós usamos essa palavra amor. O amor no seu aspecto mais primal, evolutivo, darwiniano mesmo, ele existe por uma questão de conexão e adaptação. O amor, basicamente, no seu cenário mais primal, é uma chave para a sobrevivência. E especialmente quando você é criança. Desaprovação, para uma criança, basicamente significa morte. E sinceramente, quando nós crescemos, isso não muda tanto assim. Desaprovação continua significando morte. A gente sabe que um processo verdadeiramente terapêutico é basicamente um processo filosófico. Portanto, eu lhe pergunto, e eu realmente não quero te dar uma resposta pronta, mas eu faço a seguinte pergunta. Pense nela com carinho. Eu não deveria ligar para a opinião dos outros? Nesse vídeo, eu basicamente vou te fazer refletir sobre essa premissa. Eu não deveria ligar para a opinião dos outros? Será? É desejável isso? A coisa, sinceramente, pode parecer mais profunda e complexa do que parece. A maioria dos coaches por aí vão te falar que não, você não deve ligar para a opinião dos outros. Você é autossuficiente em você mesmo, você tem que chutar o balde e não escutar ninguém. Mas, sinceramente, hoje eu vou defender uma outra tese. Eu acho que sim, você deveria ligar para a opinião dos outros. Parece estranho, né? Mas vamos fazer um exercício filosófico de inversão. Vamos mudar essa frase de eu não deveria ligar para o que os outros pensam, que muitos iriam concordar com ela, mas vamos inverter, vamos mudar para eu deveria ligar para o que os outros pensam. Sou estranho agora? Parece razoável, né? Eu deveria ligar para o que os outros pensam. Não parece natural essa frase? Quando não ligamos para a opinião dos outros, nós geramos inevitavelmente afastamento, desconexão. E, num nível último, de verdade, qualquer desconexão e afastamento é um afastamento de você mesmo, em última medida. Quando você não liga, você também perde a chance de absorver a perspectiva do outro, de se ampliar. Então, talvez nós devêssemos ligar para o que os outros pensam. Mas há uma diferença enorme entre ligar para o que os outros pensam para basear a sua personalidade inteira nisso. É normal nos sentirmos bem quando elogiados e não nos sentirmos bem quando criticados. Mas quando você entra numa espiral negativa por conta de uma crítica, isso já é uma outra circunstância. Nesse caso, vamos abranger alguns pontos caso você esteja nessa situação. Número 1. Perceba que você de fato liga e que talvez possui uma autoestima baixa.
Todos nós ouvimos que não devemos ligar para a opinião dos outros. Mas até onde isso de fato é tangível? Supostamente dizem que aquelas pessoas mais evoluídas, espiritualmente evoluídas, não ligam para a opinião dos outros. Mas na verdade, todo mundo liga para a opinião dos outros em uma determinada medida. Afinal de contas, sempre tem aquela pessoa especial, do qual você liga muito para a opinião dela. Número 2. Obter validação é importante. A maioria das pessoas acha que validação é meramente uma questão de apoio ou incentivo. Mas na verdade, validação é uma coisa muito mais profunda do que isso. Validação é basicamente uma das principais formas para saber que você não está louco. Validação é importantíssimo para a sua saúde mental. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O mais importante na validação não é sobre estar logicamente certo ou errado. O mais importante é aquilo que você sente é real. Por exemplo, você pode analisar um assassino e falar, bom, um assassino em massa que cometeu um crime aparentemente sem razão de ser. Você pode, claro, criticar esse ato, mas você também pode entender a realidade do sentimento que estava no coração desse sujeito e que o levou a cometer esse crime. Perceba que são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, peguei esse livro aqui, só por isso que eu levantei para fazer esse exemplo. Esse livro eu falo, este livro é verde. Mas todo mundo me fala, não, na verdade esse livro aqui é vermelho. Todas as pessoas que eu encontro falam, não, esse livro é vermelho, ele não é verde. Eventualmente você vai começar a olhar para esse livro e falar, meu Deus do céu, mas será que esse livro é verde mesmo? Será que eu não estou louco? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Se nos machucamos pelo que o outro diz, significa que já havia uma ferida presente. Aqui vai uma historinha zen. Eu adoro as historinhas zen. Em um determinado dia, um monge estava perambulando por aí, até que ele passa por uma vila que o odiava, considerava ele uma blasfêmia. Então começaram a apedrejar o pobre do Buda, falando, não, você é horrível, você é a pior pessoa do mundo, e apedrejando esse Buda. Bom, o Buda entendia que, o que eu posso fazer? Essas pedras são deles, né? Por mais que eles estejam me criticando e me jogando essas pedras são suas. Essas pedras, por mais que me atinjam, nada diz sobre mim. E simplesmente continuou andando. Até que num determinado momento o Buda chegou numa aldeia, mas essa aldeia, contrário da anterior, o amava muito. E as pessoas os recepcionaram com doces, oferendas de todos os tipos. Mas infelizmente esse nosso querido monge estava de jejum e não pôde aceitar todos aqueles doces e comidas gostosas. Ele falou, bom, se vocês me darem, eventualmente essas comidas vão estragar, eu não vou consumi-las. As pessoas, por mais que quisessem dar os doces, o que elas poderiam fazer se o Buda não iria ingeri-las? No máximo que elas poderiam fazer é pegar de volta e redistribuir entre elas mesmas. Fazer o quê? Esses doces, infelizmente, não podem me pertencer, assim como as pedras. Se você sabe que aquela coisa não lhe pertence, ela não tem como se conectar com você. Você vai ter que levar os doces para casa ou as suas pedras para casa. Então, quando você percebe que você foi afetado por alguma coisa, provavelmente há uma ferida aí. E você pode explorar essa ferida para chegar na raiz, na gênese do que te levou a ser afetado em primeiro lugar. 4. Se você é facilmente ofendido, é provável que você seja muito autocrítico com você também. Você provavelmente é um perfeccionista. Sinta-se ok com ser desaprovado. Muito mais fácil dito do que feito, é claro. Mas na próxima vez que você sentir esse sentimento de desaprovação,
Sente-se com ele, deixe ele corroer o seu corpo. Ao contrário do que parece, não vai matar você. Sentimentos não funcionam assim. E quando você deixar ele corroer você e perceber que na verdade talvez nada aconteça, há uma mudança de perspectiva em relação à reatividade desse sentimento. 5. Qualquer coisa que aumente sua autoestima é importante. Escreva uma lista de coisas que só você e só você importa aqui. Coisas que você valoriza, que você acha que você é bom em primeiro lugar e que você gosta de fazer. Traga como se fosse a perspectiva de um alien observando você. Um olhar totalmente virgem. Aonde que esse ser se destaca? O que ele de fato está gostando de fazer? Isso vai ser importantíssimo, porque quanto mais autoestima você fortalecer dentro de você, menos você vai ligar para isso tudo em primeiro lugar. 6. Como sentir ofendido lhe serve? O que você vê tão bom em se sentir ofendido? Certamente se sentir ofendido deve ter alguma valia. Como que esse sentimento te protege de alguma forma? Por exemplo, se sentir ofendido pode ser excelente para você se proteger de críticas e conseguir pertencer a algum grupo. Então até mesmo, não leva isso para um lugar de autoculpa. Até mesmo esse sentimento pode significar algo substancial. Pergunte-se, o que aconteceria de tão ruim se eu não levasse as coisas tão pro pessoal? 7. Perceba o quão crítico você é com você e com outras pessoas. Se você é muito crítico com os demais, é bem provável que você também seja muito crítico com você mesmo. Pessoas muito críticas normalmente são dessa maneira porque são a única maneira que elas descobriram de obter valor pessoal e, portanto, na sua cabeça, serem dignas de amor. Perceba que esse criticismo quer alcançar uma necessidade que esse ser possui. Aquelas histórias de que você poderia, ou o outro, fazer melhor, fazer diferente, fundamentalmente são meio vazias, porque se aquela pessoa estivesse em outro nível de conhecimento, em outro nível de consciência, provavelmente ela teria feito diferente. Mas a grande verdade é que o nosso nível de consciência também limita o nosso livre-arbítrio. Na verdade, no fundo, não teria como ser diferente. Você, ou talvez o outro, estava preso naquela perspectiva. Talvez, de fato, não soubesse outra maneira de agir diferente. Descubra, então, que necessidades eram essas e tente entender elas e talvez até satisfazer para essas pessoas ou para você mesmo. Nós costumamos dizer que tudo que os outros dizem a respeito das outras pessoas, o famoso fenômeno da projeção. O que fulano diz sobre o outro diz muito mais sobre ele do que o outro. Mas se a gente está de fato comprometido com alguma expansão de consciência, por que não assumir que o que o outro diz pode dizer sobre ambos vocês? Mas e se então for de fato sobre elas mesmo o que estão dizendo e não sobre você? Inverta a questão para refletir. Por que eles falaram e fizeram isso para si mesmos? Imagine que todas as pessoas possuem uma criança interior e essa criança interior pode ainda não saber a melhor maneira para ir de encontro com as suas necessidades. Quando alguém nos odeia, na verdade não é sobre ódio. É sobre feridas abertas. Essa, na verdade, é uma maneira que a pessoa está encontrando de se distanciar da dor. 8. Vale a bela máxima. Deixe a poeira baixar. Não dê respostas imediatas às suas vontades. Como uma água quando está muito turva e você não consegue ver ela com transparência, e quando você espera, a poeira baixa e fica no fundo, então você consegue ver através daquela água. O mesmo acontece com a nossa mente. Se dê um tempo para dar aquela resposta. E se, considerando tudo isso, aquela pessoa continuar perpetuando os mesmos comportamentos,
considere, sim, descartar essa relação. Até porque não descartá-la num cenário como esse se chama abuso com você mesmo. Nós podemos utilizar então tudo isso para ir em direção à cura ou à integração daquela perspectiva. E quando isso é feito, a nossa reatividade despenca bruscamente. Então não vai ser sobre não ligar para a opinião dos outros, porque você vai ligar. A diferença é que isso não vai ditar o seu comportamento. Até a próxima.